Alô, galera concurseira, tudo bem? Aprova concurso intensivo para analista do Bacen. Analista do Bacen, sou o professor Alain. Vamos começar Direito Constitucional. Começar não, mais uma aula de Direito Constitucional, tá certo? Esse deve ser o encontro 13, tá? Vamos falar de Poder Executivo, tudo bem? Tá? Do programa nosso, vocês sabem que aí tem dois assuntos aí que não sou eu que vou tratar, finanças e a parte de administração, do 37 ao 41, que é a parte da administração pública, aí vai ficar com o professor, acredito que o professor Barbieri, que está dando administrativo, tá? Aí os outros assuntos, Poder Executivo, está faltando para a gente, Poder Executivo, repartição de competência, União, Estado, Distrito Federal e Poder Judiciário, tá? Esse é o encontro 13, beleza? Poder Executivo a partir do artigo 76. A partir do artigo 76. Podemos? Tranquilo? Vamos lá? Beleza? Vamos começar aí o artigo 76. Posicionados? Vamos lá? Do Poder Executivo? Vamos olhar a telinha ali, ó. Muito bem. Então, diz que o Poder Executivo, ele é exercido pelo Presidente da República. Dilminha que cuida disso. E os ministros, eles vão auxiliar o presidente. Já caiu numa dessas provas que é exercido pelo presidente e pelos ministros. Não. Tá? Olha só. A função dos ministros, olha só. A função dos ministros é auxiliar o presidente. Então, a função dos ministros é auxiliar o presidente, tudo bem? Quem exerce é o presidente. Só para ter uma noção, tá? Estou gravando hoje dia 12, ontem, dia 11, você teve pergunta do Poder Executivo numa prova da UNB, prova da PRF. Aliás, várias questões de constitucional. Várias questões de constitucional. Foram 9, 14, 16 itens. 16 itens de constitucional, fora um ou dois lá em direitos humanos que dava para perguntar, tá certo? Tá? Então, entra até no blog lá do Aprova, que tem lá o comentário das questões, o gabarito. Lá para terça-feira já vai estar, quando vocês gravarem, quando vocês escutarem a gravação, já deve estar lá o gabarito e a prova. Bom dar uma baixada para você dar uma olhada e tudo mais. Português, informática, constitucional, administrativo, essas matérias todas aí, tá certo? Tá? Fique esperto lá, baixa essa prova da PRF. Bem interessante. Avançamos? 77 tem alguns peguinhas interessantes e tal. Vamos lá? Avançamos então. Olha só. A eleição do presidente é feita junto com a do vice e tal. O que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. Primeiro turno é primeiro domingo de outubro. Primeiro turno. Primeiro domingo de outubro. E o segundo turno... Segundo turno é o último domingo de outubro em segundo turno. Tudo bem. Então, o que eu tenho que guardar? Que é primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro. Só que aqui tem um detalhe que já caiu em prova. Ó, se houver. Aí, o que acontece? Você guarda que o primeiro turno é primeiro domingo e o último turno é segundo domingo. E o segundo turno é o último domingo. Guardou isso. Falou. Estou sossegado. Não, cuidado. Porque o segundo turno pode não haver. Tá? Fernando Henrique, numa das eleições, se não me engano, ele ganhou em primeiro turno. Você não tem segundo turno. Essa regra também é para os estados, essa regra serve basicamente para os municípios também, mas é que o município tem uma regra diferente, mas para os estados também. Então, toma cuidado. Primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro. Beleza? Se houver. Valeu? Guardamos isso? Avançamos. Olha só. A eleição da Dilminha importa a do Michel Temer, né? Do presidente importa a do vice. Nenhuma novidade. Olha só. Vai ser eleito o cara que fizer a maioria absoluta de votos. A maioria absoluta de votos. E aí você não contabiliza.
voto branco e voto nulo. Veja só, você não contabiliza voto branco e voto nulo. As pessoas acham que voto branco, voto nulo não conta e voto branco conta. Tem essa lenda por aí. Não. Para nós não conta nem voto branco nem voto nulo. Beleza? Avançamos? Valeu. Cuidado com o parágrafo 3º. Cuidado com o parágrafo 3º. O parágrafo 3º tem duas partes. Tudo bem? Vai para o segundo turno os dois candidatos mais votados e vai ser considerado o que obtiver a maioria dos votos válidos. Vai dois candidatos, os mais votados, e vai ser eleito o que fizer mais votos. O problema é isso aqui, ó, até a vírgula aqui, ó. Essa situação de até 20 dias após a proclamação do resultado vai ser feito o segundo turno. Por que isso é um problema? Isso aqui é um problema pelo seguinte, tá? Nós acabamos de ver que o segundo turno é no último domingo de outubro. E agora? É no último domingo de outubro ou 20 dias após a proclamação do resultado? Você vai encontrar vários autores que dizem que a primeira parte desse parágrafo 3º estaria revogada. O problema é que eu já vi numa prova eles considerarem isso como verdadeiro. Então, qual é a ideia? Você tem que considerar que o correto é o último domingo de outubro, até porque isso foi objeto de uma emenda. Então, é isso que nós devemos considerar. Segundo turno, o último domingo de outubro, beleza? Mas, não pega isso aqui e risca. Não risca, coloca uma tarja, até para não confundir. Provavelmente, isso aqui não vai ser considerado. Provavelmente, até porque está revogado. Mas, se aparecer isso e todas as outras... É que possivelmente a prova dos senhores vai ser de verdadeiro ou falso, tá? Se considerar só isso, tá? Cuidado, cuidado. Mas, a princípio, isso aqui está revogado. Numa prova de verdadeiro ou falso, isso aqui vai dar pano para manga para discutir recurso. Tudo bem? Beleza? A princípio, a segunda parte não. Vai para o segundo turno, os dois mais votados, e vai ser eleito que tiver a maioria de votos. Tudo bem? Beleza? Qualquer dúvida, depois manda para a gente lá. Valeu? Estamos avançando, estamos avançando. Parágrafo 4º, tá? Parágrafo 4º. Olha só que legal isso aqui. Se antes do segundo turno morrer um candidato, desistir ou tiver um impedimento legal, vai ficar entre o terceiro colocado, vai ser chamado, ó, o de maior votação, vai ser convocado. Por que isso aqui é importante? Porque, por exemplo, aconteceu isso na Argentina. Tinham dois candidatos, um desistiu, o outro foi declarado eleito. Aqui no Brasil, não é a mesma regra, tá certo? Morreu, desistiu ou tiver um impedimento legal, chama o terceiro colocado. Na última eleição, Marina Silva. Marina Silva iria para o segundo turno. Tranquilo? Avançamos? Bem importante o parágrafo 5º. Bem importante o parágrafo 5º. Se dois candidatos empatarem em segundo colocado, olha que legal. Se dois candidatos empatarem em segundo colocado, vai o mais idoso. Olha só, para marcar. Vai o mais idoso, ó. Dois candidatos no segundo turno empatarem. Isso aí só serve para a nossa prova, né, gente? Tá? Veja só. Dois candidatos fizeram, sei lá, 12.750.839 votos cada um, tá? Probabilidade disso é 0, mas, já viu, para a nossa prova isso vale. Ah, um detalhe importante, já caiu em prova, isso vale também para critério de desempate em concurso público. Concurso que você vai fazer, eles podem colocar lá no edital podem colocar no edital que a idade é um dos critérios válidos. Não pode ser um único, mas o Supremo falou que é um critério válido. E por que ele diz que é válido? Se para os outros casos é um critério válido,
por que não para o presidente? Se para o presidente da República é válido, por que não para os outros cargos? Também é válido. Avançamos? Muito bem. 78. Em tese, mais uma coisinha aqui. Em tese, o mais importante do 78 é o parágrafo único, tá? Para ficar vago o cargo. Mas eu já vi uma pergunta sobre o caput 78. Então dá uma lidinha, viu, gente? Tá? O presidente, quando presta o compromisso, ele jura algumas coisas. Colocou lá, não juras de amor, mas ele jura algumas coisas. Ele presta o compromisso de respeitar a Constituição, balali, balalá, aquele converseiro. Já caiu numa prova e eles colocaram uma questão, um item que ele não prestava o compromisso, que falava que ele tinha que respeitar tratados internacionais. Se você olhar no 84, é uma obrigação do presidente assinar tratado, e óbvio que é respeitar, mas ele não presta o compromisso disto. Na hora que ele jura lá, ele não presta o compromisso disso. Beleza? Mais importante para nós, o parágrafo único. Se presidente e vice não tomarem posse, salvo um motivo de força maior, vai ser declarado vago em ou prazo, presta atenção, 10 dias. Vamos marcar isso? Olha só. Então, veja só. Presidente e vice não tomarem posse, não tiver assumido o cargo, vai ficar vago. Salvo um motivo de força maior. Tá? Mas muito importante para nós, esse prazo. 10 dias. 10 dias. Muito. Prazo sempre é complicado, né, gente? A gente acabou de sair do poder de processo legislativo, a gente cansou de ver prazo, né, gente? Avançamos? Avançamos? Tá? Então vamos lá. Olha só, bem importante isso, hein, gente? Bem importante isso, tá? Olha o que eles vão colocar aqui. O presidente, ele é substituído no caso de impedimento. E, olha só, vai ser sucedido no caso de vaga. Eles vão trocar isso aí. Tá? Como que eles vão trocar, Alain? Ó, para nós, impedimento, ele vai ser substituído. Então, impedimento é algo temporário. Impedimento é temporário. Vaga é definitivo. Tá? Às vezes a gente pode considerar assim, ele está impedido, então ele não pode mais, tá certo? Esse impedimento é temporário. Por exemplo, uma licença, tá? Quando Dilminha sai de férias, ela está impedida, tá? Uma licença médica, isso é impedimento. Valeu? Valeu? E aí o parágrafo único fala que o presidente, função do presidente é auxiliar, aliás, a função do vice-presidente é auxiliar o presidente, salvo outras atribuições que você tiver numa lei complementar. Só vou marcar a lei complementar aqui, ó, tá? Lei complementar, outras atribuições, tá? Qual é a função dele? Auxiliar o presidente. Auxiliar o presidente. Tudo bem? Bem importante, artigo 80 e 81. Veja só. O artigo 80, o artigo 80 trata da substituição do presidente. Se não puder assumir o presidente, obviamente assume o vice. Não podendo o vice, veja, pela ordem, presidente da Câmara, Senado e Supremo. Câmara, Senado e Supremo. Gente, eles trocam isso toda hora. Primeiro é o presidente da Câmara. A gente já viu que o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Mas quem substitui primeiro é o presidente da Câmara. Vamos lá? Ó, então, presidente da Câmara
presidente do Senado e presidente do Supremo. Esta é a ordem. Esta é a ordem. Câmara, Senado e Supremo. Lógico que depois do vice, tá? Já caiu em prova, assim, acho que Carlos Chagas. Quem é que substitui em segundo lugar o presidente? Quem substitui em terceiro lugar? Então você tem que saber essa ordem. Tudo bem? Inclusive, é que o edital anterior de vocês não tinha nacionalidade e direitos políticos. Inclusive, tem que ser brasileiro nato, todos esses aqui. 12, parágrafo 3º, diz que tem que ser brasileiro nato. Porque se o presidente tem que ser nato, quem substitui o presidente também. Valeu? Muito importante o artigo 81. Só que aí eu nem vou colocar aqui, vou colocar de uma outra forma aqui, beleza? Ó. É o seguinte. Vamos imaginar que ficaram vagos os cargos de presidente e vice. Se ficaram vagos os cargos de presidente e vice, é assim que procede. Se essa vaga aconteceu nos 2 primeiros anos do mandato, você vai fazer uma eleição dentro de 90 dias. Se os cargos ficaram vagos nos 2 primeiros anos do mandato, 90 dias. Se a vaga ficar nos 2 últimos anos do mandato, tá? Você vai fazer uma nova eleição em 30 dias. Já aí, é importante, já aí pode ser perguntado para nós. Mas nós temos uma outra ideia. Então, olha só, eles vão trocar quando é 90 e quando é 30. Quando é 90 e quando é 30, beleza? E há um outro detalhe ainda. Essa eleição, faltando menos de 2 anos, essa que vai ser em 30 dias, é uma eleição indireta. Cuidado, a regra é que a eleição seja direta, mas nesse caso a eleição vai ser indireta. Olha só, essa eleição marca aí indireta. Mas, Alan, não está dizendo que é indireta. Tá sim, gente. Está dizendo que vai ser feita pelo Congresso Nacional. Ó, pelo Congresso Nacional. Eleição indireta. Eleição indireta. E veja só, nos 2 casos, seja com mais de 1 ano ou com menos de 1 ano, isso aqui é aquilo que eles chamam de um mandato tampão. É só para terminar o mandato, tá? É só para terminar o mandato, tá? É só para terminar o mandato. Beleza? Tranquilo, gente? 90 dias se tiver mais de 2 anos, 30 dias se tiver menos de 2 anos, tá? Essa de 30 dias é indireta, só essa. Nos 2 casos, o cara só completa o mandato dele. Só completa o mandato dele. Beleza? 82 e 83, rapidinho, para a gente falar alguma coisa do 84, que é o que normalmente cai. Caiu ontem, tá? Não, óbvio que eu não sei quando vai a gravação para vocês, mas caiu no Dia dos Pais, caiu isso aí. Presente para o Dia dos Pais, que beleza. Vamos lá? 83? (82) 1º de janeiro do ano, começa o mandato do cara, tá? 1º de janeiro do ano, a data da eleição, tá? Vai ter eleição em 2014, 1º de janeiro de 2015 assume o presidente eleito. Muito bem. Isto aqui eu acho que a gente já viu na parte do poder legislativo, tá? O presidente e o vice não podem se ausentar sem autorização do Congresso. Sem licença do Congresso. Beleza? Tá. Antes de falarmos do 84, uma ideia que talvez, eu não sei se falamos na primeira aula, mas vamos tocar aqui. É o seguinte, existe uma coisa chamada sistema de governo. Quando você fala em sistema de governo, você pensa em parlamentarismo e presidencialismo. Obviamente.
e presidencialismo. Beleza? Tá? Então, no parlamentarismo é uma chefia dual. Dual, tá? Então, você tem aqui o rei ou o presidente e você tem o primeiro-ministro. Beleza? Primeiro-ministro, tá? Muito bem. Outras características do parlamentarismo. No parlamentarismo, o chefe de governo não tem prazo fixo. Então, ele governando bem, os parlamentares dele continuam sendo eleitos e ele continua sendo indicado. Tudo bem? Tá? Além disto, não há separação de poderes, porque o chefe de governo é escolhido pelo parlamento. Então, o parlamento acaba sendo mais forte porque ele escolhe o chefe de um outro poder. Beleza? Mas a gente é presidencialista, perdão. Nós temos uma chefia unipessoal. A Dilma é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Ela é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Tá? Quando ela vai numa reunião lá fora, ela está como chefe de Estado. Quando ela demite o ministro, ela está como chefe de governo. Então, a chefia é unipessoal. Tá? Unipessoal. Tudo bem? Além disso, ela tem mandato fixo, 4 anos. Tudo bem? Além disso, ela tem possibilidade de veto. Veto só regime parlamentarista, presidencialista tem. Ela pode vetar uma lei, já vimos isso numa outra aula. Tudo bem? Tá? E é separado o legislativo do executivo. Separado o legislativo do executivo. Beleza? Mas, já que ela acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, vamos apontar para vocês algumas atribuições do presidente como chefe de Estado. Algumas atribuições do presidente como chefe de Estado. Vamos lá? Tá? É o presidente como chefe de Estado nessas situações aqui, ó. Inciso 7º, inciso 8º, inciso 19, inciso 20, inciso 21, tá? Essas atribuições, o presidente é chefe de Estado. Você vai ter autores que colocam o 16, primeira parte também. 16, primeira parte também, tá certo? Então, a Dilminha é chefe de Estado. Ela representa o Brasil lá fora. Chefe de Estado. Beleza? Então, já matamos aí uns 6 incisos, 5, 6 incisos para isso. Preciso tocar em mais 2 incisos aqui, ó. Artigo 84, 4 e 84, 6º. Veja só. Diz que o presidente pode expedir decretos para fiel execução da lei. Para que serve um decreto? Um decreto serve para fiel execução da lei, serve para regulamentar uma lei. Lei é do legislativo, vocês sabem, e decreto é do executivo. Tudo bem? Ora, qual o pressuposto para eu ter um decreto? O pressuposto para eu ter um decreto é que eu tenha uma lei. O pressuposto para eu ter um decreto é que eu tenha uma lei. Então, o decreto serve para regulamentar uma lei. Então, para eu ter um decreto, eu preciso ter a lei. Então, o que acontecia? Eu não podia ter o chamado decreto autônomo. O que era um decreto autônomo? Um decreto sem lei. A partir de 2001, foi emendada a Constituição e mudou o 84, 6º. E agora, a partir do 84, 6º, você pode sim ter um decreto autônomo. Ó, a partir do 84, 6º, você pode ter um decreto autônomo. Desde que esse decreto autônomo não faça isso. Ó. Um decreto autônomo não pode. O que ele não pode? Ele não pode aumentar
despesa. Para aumentar a despesa, a gente já viu que precisa de lei. Ele não pode aumentar a despesa. E ele também não pode, olha que interessante, criar ou extinguir órgãos públicos. O que é um órgão público, Alain? Um ministério, uma secretaria, isso vai precisar de lei. Então, por decreto autônomo, não aumenta a despesa, isso vai precisar de lei, nem cria, nem extingue órgão público, porque indiretamente acaba gerando despesa mesmo, até com a extinção, tá? Ué, mas até agora, Alan, você não falou o que pode ser feito por decreto autônomo. Verdade. Por decreto autônomo, diz que cuida da administração pública federal e ele pode, isto aqui, ó, extinguir. Ó. Vejam que órgão público nem criar nem extinguir. Órgão público nem criar nem extinguir. Mas é possível extinguir cargos e funções. Cargos e funções podem ser extintas. Criar, não. E ainda assim, se tiver vago, se tiver alguém ocupando, não. Mas se tiver vago, cargos e funções poderão ser extintos. Cargos e funções poderão ser extintos, tá? Então, só para retomar, meu tempo está acabando aqui. Então, por decreto autônomo, eu não aumento despesa, veja só, não aumento despesa, nem crio, nem extingo órgãos públicos. Crio, nem extingo órgãos públicos. Eu posso extinguir, só extinguir. Criar, não. Criar, não. Cargos e funções. Órgãos, não. Por isso que eu coloquei os dois juntos, para vocês verem o que pode e o que não pode. Criar órgão público não pode. Extinguir órgão público não pode. Você pode extinguir o quê? Cargos e funções. E ainda assim, tem que estar vago. Beleza, gente? Valeu? Tá certo? Temos mais um pedacinho de poder executivo, mas aí a gente termina no próximo encontro. Valeu? Tá? Bons estudos para você e beija muito, hein?